Por favor, eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós estaremos lendo do versículo 7 ao versículo 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor nosso Deus, abençoa a Tua palavra em nossas vidas. Fala ao nosso entendimento, fala ao nosso coração e encha-nos aqui com o Teu Santo Espírito. Que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, o Senhor fale a cada um de nós e nos abençoe. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu tenho dito que há vencedores em todas as igrejas. Sempre há uma palavra direcionada aos vencedores. Portanto, não é a igreja em si que faz com que sejamos vencedores, mas é a postura de darmos ouvidos ao que o Espírito Santo diz, que nos faz sermos vencedores. Podemos estar em Éfeso, podemos estar em Tiatira, em Sardes, podemos estar em Laodiceia, podemos estar em Filadélfia. Embora a igreja tenha sua importância, não é a igreja que determina se nós somos ou não vencedores. É a nossa postura, é a nossa obediência à palavra e à palavra do Senhor que determina que somos ou não somos vencedores. Muitas pessoas dizem: o problema é a igreja. A igreja tem problemas e todas as igrejas
tem problema, mas o problema não é a igreja. O problema de fato sou eu, o problema de fato é você, o problema somos nós. E nós é que temos que nos posicionar corretamente. Essa igreja e a palavra que o Senhor dá a esta igreja, a igreja de Filadélfia, é ainda mais interessante porque é dita a respeito dela: conheço tuas obras, sei que tem pouca força. Há alguns até mesmo que veem nisso algo que de fato não é uma crítica. Deus não está repreendendo porque a igreja tem pouca força. Deus está dizendo: eu sei que você tem pouca força. Deus sabe da nossa fragilidade, Deus sabe das nossas fraquezas, e Ele continua sendo Deus, apesar da nossa fragilidade, apesar da nossa fraqueza. E de certa maneira, isso é até, em algum aspecto, algo positivo, porque a Bíblia diz, e diz-nos o Senhor, através do apóstolo Paulo, que quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte. Então, eu sei da sua fraqueza, mas quando nós somos fracos, essa nossa fraqueza, justamente por causa da nossa fraqueza, é que nos tornamos ainda mais dependentes do Senhor. E então, este é o segredo da nossa força, ao ponto do apóstolo Paulo dizer: então eu me gloriarei nas minhas provações, eu me gloriarei nas minhas debilidades, nas minhas fraquezas. Por quê? Porque a graça do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Isso seja bem entendido, que não está falando de uma fraqueza, de uma debilidade moral, ou de fé, ou de um testemunho. Está falando simplesmente sobre as nossas limitações, as nossas fraquezas, que embora minhas limitações, por serem minhas, são um peso para mim, elas limitam, ou elas estão limitadas em limitar apenas a mim. Elas não limitam nem as promessas de Deus para mim, elas não limitam muito menos Deus em minha vida. Eu posso ter limitações, mas Ele ainda é aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Ele, o Senhor, tal qual é nos dito na profecia de Isaías, no capítulo 22 e versículo 22, nos fala sobre essa chave, nos fala sobre este governo, nos fala sobre essa autoridade do reino messiânico, e que Jesus é o Messias, que Jesus é Cristo. E quando nós dizemos que Jesus Cristo é Senhor sobre as nossas vidas, nós estamos declarando que esta autoridade do reino messiânico de Jesus está em nossas vidas. Então, não importando a minha fragilidade, não importando a minha debilidade, não importando a minha fraqueza, Ele é aquele que tem a autoridade, a chave em suas mãos, e eu não estou dependendo, e por causa disso limitado, porque se eu dependo de minha força, eu estou limitado pela minha fraqueza. Mas se eu dependo do poder do Senhor, eu não estou limitado pela minha fraqueza. Amém? Então, a esta igreja que, embora seja fraca, seja pequena, seja frágil, esta igreja diz: eis que ponho não apenas uma porta diante de ti, mas uma porta aberta.
uma porta aberta. Então, normalmente, por causa do nome Filadélfia, nós chamamos essa igreja da igreja do amor fraternal, o que é muito certo chamarmos, que é uma igreja aonde os verdadeiros discípulos do Senhor estão. Nós devemos nos lembrar que o próprio Senhor Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Esta é a evidência que realmente somos seguidores de Jesus, que realmente caminhamos nos passos de Jesus, se nós temos amor uns pelos outros. Sabe, não é o nosso conhecimento, embora não queira eu diminuir o valor do conhecimento bíblico, porque se eu amo ao Senhor, eu amo a palavra do Senhor, eu estudo a palavra do Senhor. Se eu amo ao Senhor, eu sou uma pessoa que deseja estar com o Senhor e ouvir a sua voz, eu sou uma pessoa de oração, mas a maior evidência é que eu sou um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica, é que eu tenho amor pelos outros. E que temos amor, não apenas que um ama, mas que nos amamos uns aos outros. Um amor não apenas que ama, mas um amor correspondido, um ambiente de amor, aonde nós nos amamos mutuamente, onde temos esse sentimento uns pelos outros. Não pense que os discípulos de Jesus e que se tornaram apóstolos do Senhor, não foi desafiador para eles amarem uns aos outros. Porque veja bem, uma coisa é amar ao Senhor Jesus, outra coisa é amar ao seu irmão. Então, eu posso imaginar, a Bíblia mesmo nos fala de momentos em que houve certa situação de desconforto, isso para eu ser eufêmico, entre eles. Quando, por exemplo, João e Tiago, seu irmão, pediram para estarem assentados, um à direita e outro à esquerda, e não conseguindo, parece que pediram para a mãe ainda pedir, e a mãe pediu, aqui um se sente à sua direita, outro se sente à sua esquerda, e diz que, por causa disso, os outros discípulos ficaram zangados com ele, ou seja, eram seguidores de Jesus, mas havia desafios de relacionamento, e Jesus teve que trazê-los ao entendimento, dizendo: por amor a mim, vocês devem se amar uns aos outros. E nisto é que conhecerão que vocês são, de fato, meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. E ainda diz mais, na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, Jesus mesmo disse que nesta comunhão, nesta unidade, o mundo conhecerá a Jesus Cristo. Então, para que o mundo conheça Jesus Cristo, é necessário mais do que marketing, é necessário mais do que inteligência, de estratégias, de métodos, é necessário mais do que sã doutrina, que é essencial, é necessário mais do que consagração, é necessário comunhão, unidade, é necessário que nos amemos uns aos outros, e nisto o mundo terá a revelação de que Jesus Cristo de fato é o Senhor, é o Salvador. Por quê? Porque nós estamos vivendo aquilo que Jesus nos disse para vivermos.
Então isso não tem a ver com o tamanho da nossa igreja, isso não tem a ver com a capacidade econômica da nossa igreja, isso não tem a ver com a capacidade intelectual de nossa igreja, isso não tem que a ver com a capacidade de comunicação da nossa igreja ou diversas outras capacidades que são importantes, que em momento nenhum estamos desprezando estas coisas, mas o que estamos dizendo é que há algo sumamente importante, é que nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Como Ele nos amou. Inspirados no mesmo amor, vivamos este amor, esse amor que se dedica, esse amor que se devota, esse amor que se entrega. Então, Jesus se revela a esta igreja, os desafios que essa igreja terão. Veja, você dirá, mas que igreja privilegiada, que igreja abençoada, que igreja extraordinária, e o é. A igreja extremamente privilegiada de ter uma porta aberta. Não apenas Deus colocar uma porta diante dela. Veja, Deus pode abrir uma porta longe de nós, mas essa é uma porta próxima de nós. Essa é uma porta diante de nós. Não basta, às vezes, nós estamos falando, abre-nos portas, abre-nos portas, abre-nos portas. Estou aprendendo a orar ao Senhor, dizendo, abre-me uma porta diante de mim. Porque às vezes se a porta for aberta para mim, mas longe de mim, eu corro o risco de nem saber que ela foi aberta. Eu não sei se você concorda comigo. Mas porque ela às vezes pode estar tão distante e ela pode ficar até mesmo oculta. Então abre diante de mim para que eu não tenha dúvidas e para que me seja até mesmo mais rápido, mais prontamente possa eu passar por essa porta. Mas, porém, isso não quer dizer que não há dificuldades. Mesmo uma porta aberta pode ter dificuldades. Alguém perguntaria até mesmo, mas como uma porta aberta pode ter alguma forma de dificuldade? O apóstolo Paulo nos fala na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo 9, ele nos diz, porque uma grande, não apenas uma porta se abriu, mas uma grande e oportuna porta para o trabalho se nos abriu. E ele acrescenta, são muitos os adversários. Eu tenho dito que o diabo não pode fechar a porta, ele tem a chave, ele abre e ninguém a fechará. Ele fecha e ninguém a abrirá. Veja bem, a porta está aberta e eu não posso esperar para entrar, porque o mesmo que abre, ele tem autoridade para fechá-la. E a Bíblia diz, tenho porém contra ti, que não aproveitaste o tempo da tua visitação, a hora da tua oportunidade. Ou seja, se Deus me dá uma oportunidade, se Deus abre a porta, passemos pela porta. Não adianta uma porta aberta se eu não passar, se eu não entrar por esta porta. Por mais que Deus tenha me aberto a porta, por mais que eu possa me maravilhar com a porta, eu preciso passar por essa porta. Embora o inimigo não possa fechá-la, ele pode tentar dificultar o meu acesso à porta, a minha passagem pela porta. Por isto, Paulo diz, são muitos os adversários. Mas aquele que me abriu a porta, esse também me capacitará para que eu passe pela porta. Se eu não tenho forças, se eu sou fraco, então eu tenho que depender dele. E eu tenho que dizer que tudo posso naquele que me fortalece.
e sabedor que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa o tamanho dos adversários, nós passaremos pela porta que Deus nos abre. E é por isso que ele diz, e ele se apresenta, porque eu digo que a solução para tudo está na revelação da pessoa de Cristo. Então, estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave. Ele é o Santo, ele é totalmente santo, ele é verdadeiro. Quando diz que ele é verdadeiro, não é apenas que ele fala a verdade, que ele de fato é quem ele diz ser, mas é também o sentido, o que não decepciona. Eu não te decepcionarei. Quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo que aquele que procura nele, acha o que está procurando nele. Encontra o fruto que está procurando nele. Então, ele é a videira verdadeira, ele é verdadeiro, ele é santo e ele tem a chave. Fala-nos desta igreja e a coloca em contraste com a sinagoga de Satanás. Daqueles que se dizem judeus e não são. É muito perigoso entrarmos em dizer que somos algo que não somos. Já na primeira carta de Apocalipse, fala daqueles que assim mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E estes agora se declaram judeus e não são. Claro, isto há uma interpretação sobre a perseguição movida pelos próprios judeus contra a igreja. Mas também há aqueles que simplesmente se declaram judeus e não são. É uma interpretação muito mais simples. Não que não haja e não houvesse uma perseguição, como o próprio Saulo, que se tornou Paulo, foi perseguidor da igreja. Por zelo foi perseguidor. Mas ele disse que quanto à lei, ele era fariseu, e fariseu de fariseus. Então, existiam aqueles que de fato eram judeus e eram perseguidores, mas aqui existe uma coisa que é o essencial, que dizem que são algo que não são. Falsos irmãos, que dizem que são irmãos e não são. E todo aquele que se manifesta na operosidade do espírito da mentira. Sabe, uma coisa que eu temo, que acontece em nossos dias na igreja, é que existe um mover de muitas pessoas quererem se declarar judias, sem de fato não serem judias. Não sei se isso te preocupa, mas isso me preocupa. A Bíblia diz, e obviamente que o sentido mais importante desse texto é o que o próprio apóstolo Paulo nos fala, que não é judeu quem o é de nascimento, mas é o judeu aquele que o é pela fé, aquele que é filho de Abraão, é filho pela fé, que manifesta em sua vida a mesma fé que Abraão manifestava. Então, este de fato é filho de Abraão, que guarda o quê? A sua fé. Então, obviamente que este é
o sentido mais importante, mas que nós devemos tomar um cuidado tremendo de começar a afirmar coisas a respeito de nós que não são verdadeiras. Nós devemos viver a verdade e andar na verdade, estar na luz e não nas trevas. Então, se somos igreja de Cristo, temos que andar na verdade. Entenda bem, você não precisa dizer que você é alguma coisa que você não é. Eu preciso abrir esse parênteses aqui. Às vezes porque temos pouca força, às vezes porque não somos o que gostaríamos de ser, começamos a dizer inverdades. Seja o nosso sim, sim, seja o nosso não, não, e o que passar disto, saiba, vem do maligno. Nós precisamos ser pessoas que falam de fato a verdade, que andam na verdade, porque senão correremos o risco de, em vez de sermos igreja de Cristo, estarmos sendo sinagoga de Satanás. Porque lembre-se que Satanás é o opositor, mas ele também é o quê? Ele é o diabo, e o diabo é o quê? É o pai da mentira. E a ênfase aqui não é tanto serem judeus, mas que se declaram judeus e não são. Não haja aqui o antissemitismo da nossa parte. Amém? O que nós temos que entender aqui é: mentem. Aonde está a sinagoga de Satanás? É onde está a mentira. Aonde estão aqueles que se declaram ser uma coisa que não são. Isto é sinagoga de Satanás. E às vezes nós estamos procurando a sinagoga de Satanás apenas entre sinagogas, e há igrejas que são sinagogas de Satanás. Porque se a mentira que governa, se a declaração a respeito deles mesmos é mentirosa, quem governa ali é o pai da mentira. Então, aquele ambiente não é a casa de estudo da palavra de Deus, que é a verdade, é a casa de estudo da mentira, aonde se estabelecem as coisas pela mentira. Mas a Bíblia diz que Deus ama a essa igreja que anda na verdade. Veja: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu guardarei na hora da provação. Dizem os estudiosos de grego que a forma como isso foi escrito, te guardarei da hora da provação, não é apenas guardar no meio da provação, mas é não passará ou estará de fora desta provação. Bem, eu não sei se isso te anima, a mim me anima muito, porque uma coisa é ser guardado na provação, outra coisa é ser poupado da provação. E a ideia aqui de nos guardar é de nos guardar de passar por essa provação que virá simplesmente ao mundo inteiro para provar os homens, para pôr à prova os homens. Virá ao mundo inteiro. Alguém pode entender, será isto a grande tribulação? E aí seremos poupados? A quem interprete dessa maneira. Mas aqui não está se dizendo da grande tribulação, está se falando da provação. Uma tribulação é uma provação, mas
Nem toda provação é uma tribulação em si. Porém, está dizendo, eu trarei esta provação. Eu trarei isso que há de provar os homens. Há de provar os homens. Não só tribulação prova um homem. A Bíblia diz que o justo é provado pelos louvores que recebe. É provação. Mas não é tribulação. Você concorda comigo? É provação. Prova quem é, se é justo de fato ou se só parece justo. Se permanece humilde ou se é tomado pela soberba. Aqui diz que eu te preservarei. Por quê? Porque na perseguição eles guardaram a palavra da perseverança. Eles foram fiéis a Deus. Ou seja, há um ensino aqui que fidelidade, que lealdade, que integridade, que perseveram, que uma fidelidade que persevera, essa fidelidade produz honra. Produz honra. E veja, diz, venho sem demora. Isso não está se referindo simplesmente à volta do Senhor. Isso está falando como o Senhor diz tantas vezes, especialmente nas parábolas de Jesus, que o Senhor vem pedir contas, que Ele vem sem demora. Ele vem para abençoar ou Ele vem para trazer juízo, mas Ele vem. E que nós devemos estar prontos para esse encontro. E que devemos aprender a conservar o que temos. O apóstolo Paulo mesmo fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei, conservei, não perdi a fé. E estou pronto para receber a coroa que está proposta. Aqui diz, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Estes já tinham a coroa. Estes já tinham a coroa. Em Esmirna é dito que receberão a coroa. Mas aqui em Filadélfia se diz, vocês já têm a coroa. E quem já tem a coroa? Quem tem a vitória. A palavra do Senhor diz, muitos correm, mas só quem leva a coroa é quem vence. Então vocês já têm a vitória. Não percam, porque uma coisa é ter a vitória. Agora, há algo que eu quero dizer a você, mais importante do que se obter a vitória, é se conservar a vitória. Amém? Porque muitas pessoas vão até o ponto, venci. Isso não é o suficiente. Há de se vencer e há de se manter a vitória. Mantenha que ninguém tome a tua coroa. Que você fique com a vitória e que você permaneça com a vitória. Sabe, essa cidade de Filadélfia, li em um livro que hoje essa cidade tem um nome, é na Turquia, obviamente, que chama-se a Cidade de Deus.
a cidade de Deus. Para os turcos, essa cidade não tem uma importância como tem para nós. Mas é interessante que Filadélfia foi uma cidade que já no seu tempo mudou de nome. Porque, por decisão da própria cidade, ela foi chamada a cidade de César. Ela tinha o nome de Filadélfia por causa da dinastia dos Filadélfios, como Ptolomeu Filadélfio, e fundaram esta cidade, por isso ela era chamada a cidade de Filadélfia, a cidade, então, de Filadélfia. Mas a promessa que Deus dá ao vencedor é que essa cidade, que entenda bem que era uma cidade que vivia uma realidade por causa da sua localização, até hoje vive, ela é dada a terremotos. Ela é dada a ser uma cidade que se arruína, porque um terremoto arruína uma cidade. Eu creio que não há dúvida sobre isso. Uma cidade com todas as suas edificações, com todas as suas construções, e então o terremoto vem e arruína a cidade. E aí o Senhor promete que faria os vencedores serem coluna do santuário de Deus, eretos, erguidos. Aqueles que eram fracos ou frágeis, Deus os fará serem fortes colunas. A ideia é que permanecem inabaláveis. Tudo cai ao seu redor, mas você não cai. Caiam 1000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. A Bíblia diz que Ele firmou meus pés sobre a rocha, e diz o que? Eu não serei abalado, nem quando estourar contra mim a guerra, nem quando receber más notícias, eu não serei abalado. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Há uma segurança eterna. Não serei abalado eternamente. Eu jamais sairei. Não podem me mover. Eu entro. Eu estou, eu subo. Porque a ideia do santuário não é apenas entrar, mas é subir. É tão interessante quando você vai, e faço votos que todos possam ir, porque se abre o entendimento a respeito das Escrituras, uma visita a Israel, uma visita ao Oriente Médio, assim como quem puder visitar na Turquia, a região das 7 igrejas, pastor Heitor, pastora Cristiane, já lá estiveram. Há uma visão, se abre para você. E quando você vai ao lugar que seria o lugar do templo, é um monte dentro de Jerusalém, que já é uma cidade elevada. Ela está a mais de 600 metros de altura do nível do mar. Então, você continua andando, você continua subindo. Se não me engano, é 800 metros acima do nível do mar que Jerusalém está, mas eu não estou completamente seguro. Então, você chega ali e começa a ver, e havia degraus para que você pudesse subir e entrar no santuário e ver as colunas do santuário, que dão o quê? Dão sustentabilidade. Então elas tinham que ser fortes.
É tão interessante quando você passa pelas ruínas históricas, e você vê aquelas colunas que parecem umas colunas eternas, principalmente em lugares que foram abalados por terremotos, e você vê aquelas colunas antigas que permaneceram de pé. Quando eu leio este texto, eu imagino isto. Não importa a ruína ao seu redor, Deus nos sustentará de pé. Alguém pode dizer amém a isso? E diz: gravarei, veja, não apenas escreverei, mas gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Não apenas nós temos um novo nome, como nós lemos já, mas agora é dito que além do novo nome, que diz quem eu sou, o que eu sou, mas diz que Ele gravará em mim o seu nome. O seu nome. O nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém, que vem do céu. De onde eu sou do alto. A visão que Pedro teve veio do alto, um lençol, e nele toda sorte de animais. Isso se referia aos gentios que iriam se converter. Nós não viemos do baixo, nós viemos do alto. O nosso lar, a nossa moradia, a nova Jerusalém, que desce, vinda da parte de Deus, é da parte de Deus, é dos altos céus, vem do alto, é a nossa origem, é a nossa morada. De onde Ele é, somos de lá. De quem Ele é, somos o nosso Deus. Quando Jesus, falando sobre o imposto, tomou aquela moeda e disse: de quem é essa imagem? De quem é essa inscrição? O que está, deixe-me colocar assim, gravado aqui? Qual o nome? Qual a origem? O nome era o nome de César. A origem era a origem de Roma. Então dai a César o que é de César, é o que está gravado aqui. E dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus tem a imagem de Deus, o que é de Deus tem o nome de Deus. Gravarei neles o meu nome. Não somente Ele tem a chave, Ele abre e ninguém poderá fechar, Ele fecha e ninguém poderá abrir, mas Ele grava o que ninguém poderá apagar. E isto será para sempre, daí jamais sairá. O Salmo 24, e com isso nós terminamos, nos diz algo muito interessante. Venha comigo ao Salmo 24 e com isso terminaremos para participarmos da ceia. Veja, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade. Lembre-se, sinagoga de Satanás,
que dizem que são e não são, são falsos. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Aleluia. Então, quando se diz isto, está se falando justamente desse tipo de pessoas leais, íntegras, fiéis, verdadeiras, que não são falsas, não são mentirosas, o verdadeiro cidadão do reino de Deus, que tem mãos limpas, coração puro, que não é vaidoso e que sabe amar. É este que entra e permanece. E a Bíblia diz: e daí jamais sairá. Dê-nos o Senhor mãos puras, mãos limpas, coração puro. Que o Senhor guarde para que não venhamos a sermos vaidosos, que saibamos a amar, que possamos ser fiéis, leais, íntegros, verdadeiros, e então caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atendido. Essa não é uma porta que nós abrimos pela nossa capacidade, essa é uma porta que Ele nos abriu, não somos nós que abrimos, Ele nos abriu. Nem mesmo, eu digo, e não desvalorizando em nada que devamos orar, que devamos clamar, que devamos pedir, mas nem mesmo foi o nosso jejum, nem mesmo foi a nossa oração, não foi nada de nós, foi porque Ele nos ama, Ele nos abriu essa porta, por sua vontade soberana, Ele nos abriu essa porta. Agora a pergunta é: vamos aproveitar a oportunidade? Ou vamos deixar passar essa oportunidade? Eu quero entrar pela porta que Deus me abriu. Talvez nesta manhã de domingo, especialmente pela live, alguém esteja nos ouvindo, e eu quero dizer que uma porta se abriu, que não foi a sua integridade, a sua retidão, a sua santidade, que abriu essa porta para você. Foi totalmente por amor, não foi por mérito, foi por graça, que Cristo moveu a chave, morrendo na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos entrar pela porta da salvação. Eu não fiz nada que merecesse essa porta. Eu não fiz nada que merecesse entrar por essa porta, mas mesmo assim Ele abriu para mim e para você essa porta maravilhosa que conduz à salvação. Ele mesmo é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta. Ninguém vai ao Pai senão através dEle, mas essa é uma porta que se abriu para nós, porque Ele quis. Não fique admirando essa porta,
Não diga também, bem, ela está aberta, outro dia eu entrarei por ela. Amanhã pode ser tarde demais. A porta está diante de você aberta. Entre por ela, passe por ela, e entre numa nova dimensão, num novo lugar. E veja que depois dessa porta, há todo um caminho novo para a sua vida. Quando você entrar por ela, ela se fechará após você. Não para que outros não entrem, mas ela fechará todo o seu passado. As coisas velhas passarão, e eis que tudo se fará novo. Se você deseja, na sua casa, ou talvez no seu carro, onde você esteja ou me ouvindo neste momento, passar por essa porta é tão simples. Tudo o que você precisa, ela está aberta. É só dar um passo de fé. É só crer, e você entrará por essa porta. Você entrará por essa porta, e você jamais sairá deste caminho. Senhor nosso Deus, nós oramos por aquelas pessoas que agora aceitam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que passam por essa porta maravilhosa, que não foi aberta porque tínhamos a chave, não foi aberta porque nem batemos a porta, foi aberta por amor. É a maior oportunidade que temos, é de sermos salvos. O meu destino, o teu destino não é o lago de enxofre e de fogo. Eu não preciso viver uma vida de pecado, eu não preciso terminar no inferno. Eu sou de outro lugar, eu sou da Nova Jerusalém, eu tenho o nome de Deus escrito. O nome do Senhor está agora em sua vida, e o teu nome está no livro da vida, do qual não será apagado. Oh, a Deus seja a glória. Não importa qual seja a tua vida, não importa em que ambiente você está, esta porta te leva a outro lugar, um lugar totalmente diferente. Te leva ao teu destino que Ele sonhou para você. A Nova Jerusalém, vinda da parte de Deus. Você tem um nome gravado em você. É gravado, tanto quanto o Senhor escreveu nas tábuas de pedra com o seu dedo. Você tem esse nome gravado em você, ele jamais será apagado. No nome de Jesus Cristo. Se você, como eu, serve ao Senhor Jesus, se você, como eu, reconhece a tua debilidade, a tua fraqueza, a tua fragilidade, saiba que há uma porta que não é aberta pela nossa força. Saiba que há uma oportunidade que não é aberta pela nossa capacidade. É graça sobre graça, é amor sobre amor. Nós perseveramos, somos fiéis na palavra da verdade, mas Ele nos ama, Ele é santo, Ele tem a chave, Ele abre e ninguém poderá fechar, Ele fecha e ninguém poderá abrir.
Eu quero, juntamente com você, meu amado irmão, minha amada irmã, aproveitar este momento e passar pela porta que Deus abre para nós. Missões, evangelismo, vidas, aproveitai as oportunidades. Em tempo e fora de tempo, quer oportuno ou não oportuno, se a porta se abre, nós passaremos. Não importando quantos adversários haja, a porta que Deus nos abriu permanecerá aberta e nós passaremos por ela e Ele nos fará passar por ela, no nome de Jesus Cristo. Na noite em que Jesus foi traído, diz a palavra